Bom dia, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa série sobre o que significa ser uma igreja CRC. E nas últimas 2 semanas, nós estabelecemos o fundamento. Cristo reina. Cristo reina. E vimos também que a expressão mais clara desse reino, a expressão mais clara desse reinado, é a sua igreja. E essa igreja não é um mero clube religioso, mas é a cidade de Deus. A cidade de Deus, o povo convocado pelo rei. Mas agora, meus irmãos, surge uma pergunta prática. Uma pergunta extremamente importante. Como vive esse reino? Como vive esse povo? Como vive esse povo? Como vive essa igreja? O que fazemos como ou quando nos reunimos? Por que fazemos aquilo que fazemos? Essas perguntas surgem agora a nós. Essas perguntas surgem agora a nós. Irmãos, não é nenhuma novidade para nenhum de nós o fato de que nós estamos numa época profundamente desordenada, profundamente caótica. A questão é que essa desordem e esse caos não estão apenas nas grandes estruturas da cultura, não estão apenas na economia ou na política, elas estão principalmente no coração do homem. Estão principalmente no coração do homem. O homem moderno simplesmente perdeu o seu centro. Perdeu o seu centro. Vive perdido, vive desanimado, angustiado. Ele corre atrás do vento de um lado para o outro, consome sem descanso, busca prazeres e diversões com a mesma intensidade e ainda assim permanece absolutamente vazio e absolutamente sem resposta nenhuma. Sem resposta nenhuma. E a razão principal para tudo isso é que ele já não sabe mais ao redor de qual altar a sua vida deve ser construída. A verdade, a razão principal para tudo isso é que o homem moderno já não sabe mais ao redor de qual altar a sua vida deve ser construída. Ele não sabe mais qual é o seu alvo. Toda a civilização possui um centro. Toda a sociedade organiza a sua vida ao redor de alguma forma de adoração a algo ou alguém. O secularismo gosta de imaginar, ou melhor, gosta de fingir que eliminou todo tipo de culto, eliminou todo tipo de religião, mas isso, meus irmãos, é simplesmente impossível. É simplesmente impossível. O ser humano foi criado para adorar, e se ele não adorar ao Deus verdadeiro, ele acabará adorando alguma outra coisa. Todo ser humano foi criado para adorar. E se ele não adorar ao Deus verdadeiro, ele acabará adorando outra coisa, outra pessoa. Seja dinheiro, seja poder, seja prazer, conforto, família e acima de tudo, a si mesmo. Acima de tudo, a si mesmo. O coração humano sempre constrói altares. O coração humano, como bem colocou Calvino, é uma verdadeira fábrica de ídolos. O coração humano é uma verdadeira fábrica de ídolos. E portanto, meus irmãos, aquilo que nós adoramos, inevitavelmente molda a maneira como nós vivemos. Molda a maneira como nós vivemos. Somos o que adoramos e adoramos aquilo que nós amamos. Adoramos aquilo que nós amamos. Aquilo diante do qual nós nos curvamos define os nossos anseios, define os nossos medos,
define as nossas prioridades, o uso do nosso tempo e o uso dos nossos recursos. Por isso, quando nós falamos a respeito de culto, nós não estamos falando de uma parte específica e separada da vida cristã. Não estamos falando de um evento religioso que acontece por algumas horas nos nossos domingos. Nós estamos falando daquele centro organizador da vida humana. Quando falamos a respeito de culto, não estamos falando apenas sobre o tempo que estamos aqui reunidos com os nossos irmãos, mas estamos falando daquele evento que é o centro organizador da vida humana. Estamos falando da nossa existência, meus irmãos. É exatamente isso que nós precisamos compreender. O culto dominical é o centro da vida da igreja, porque ele é o lugar onde Deus reúne o seu povo diante do seu trono para restaurar o mundo à sua ordem correta. O culto não é uma fuga da realidade, pelo contrário. É o lugar onde nós enxergamos o que a realidade verdadeiramente é. É aqui, meus irmãos. É aqui que isso acontece. Por isso, Hebreus 12, nosso texto de hoje, descreve a Assembleia Cristã em termos tão importantes. Hebreus capítulo 12, do verso 18 ao 29, para aqueles que quiserem acompanhar a leitura, o nosso texto diz assim: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o justo juiz, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, vamos ao nosso Deus em oração. Bondoso Deus e Pai, nós te damos graças, porque o Senhor Deus nos traz a sua presença. Te damos graças porque podemos nos reunir como teu povo para renovar a nossa aliança contigo e celebrar a obra perfeita de Cristo Jesus. Agora, Senhor, abre nossas mentes e corações para que recebamos a tua palavra, para que recebamos e frutifiquemos, e que as palavras da minha boca e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Amém. Meus irmãos,
Prestem muita atenção ao que o autor de Hebreus está dizendo. Como nós vimos na semana passada, esse não é um texto sobre o futuro, não é um texto sobre depois da segunda vinda de Jesus. Ele não diz algo como, um dia vocês subirão aos céus e verão essas coisas. O autor de Hebreus nos fala que nós já chegamos. Vocês já chegaram. Quando a igreja se reúne em nome de Cristo no dia do Senhor, ela sobe pela fé, pelo Espírito Santo, ao santo monte da presença de Deus. O culto cristão é participação real. Participação real naquilo que acontece nos céus, meus irmãos. Naquilo que acontece nos céus. E portanto, meus irmãos, isso deve mudar completamente, absolutamente, a forma como nós enxergamos o domingo. Deve mudar. Muitas vezes, nós tratamos o culto como uma simples reunião. Um acréscimo à nossa vida comum. Algo que nós encaixamos na agenda. Se nós acordarmos dispostos, descansados, se eu não me atrasar, se eu estiver emocionalmente inclinado ou não tivermos nenhuma outra programação melhor. É assim que nós olhamos para o culto. Mas as Escrituras descrevem o culto cristão de uma forma muito mais elevada. Quando a igreja se reúne, ela verdadeiramente entra na presença do Deus vivo. Ela se junta aos anjos dos céus. Ela se une à universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Estamos nos unindo aos irmãos nos céus, aos anjos, à igreja toda. A igreja se aproxima do trono do Cordeiro de uma forma que você, na sua casa, deitado na sua cama, não pode se aproximar. A igreja, quando se reúne no nome de Deus, ela se aproxima do trono do Cordeiro de uma forma que você, assistindo a um culto na sua casa, não pode de forma nenhuma se aproximar, não chega nem perto. Portanto, isso significa, meus irmãos, que o culto não é um show, um espetáculo para ser assistido, nem mesmo uma experiência religiosa para o nosso consumo e para o nosso bem-estar. O culto, em primeiro lugar, é convocação divina. Convocação divina. Deus reúne o seu povo para servi-lo com sua graça, alimentá-lo com a sua palavra, restaurá-lo, a sua verdadeira identidade. Até porque, durante a semana, nós inevitavelmente somos discipulados pelo mundo. Somos discipulados pelo mundo e esquecemos quem nós somos. Somos catequizados pelas redes sociais. Somos catequizados pelas nossas relações, pelos problemas, pelo pecado e pelo entretenimento que não cessa, não acaba nunca. O mundo constantemente tenta nos ensinar o que nós devemos amar, o que nós devemos temer e o que nós devemos buscar. Constantemente. Constantemente o mundo tenta nos ensinar o que nós devemos amar, o que nós devemos temer e o que nós devemos buscar. E consequentemente, meus irmãos, essas coisas nos deformam. Mas então, chega o dia do Senhor. E Deus reúne novamente o seu povo para oferecer não apenas descanso, mas para estar conosco. Para estar conosco e restaurar a nossa visão. O culto é, portanto, um ato de reorganização dos nossos amores. O culto é um ato de reorganização dos nossos amores. E se o culto nos
Isso nos ajuda a entender porque a Bíblia se importa tanto com a forma do culto. Isso nos ajuda a entender. Se o culto é reorganização dos nossos amores, isso nos ajuda a entender porque Deus se importa tanto com forma, com a estrutura do culto. Se o alvo do culto é reorganizar as nossas vidas, não faz nenhum sentido que o culto seja desorganizado. Se o culto deve reorganizar os nossos corações, os nossos amores, não faz o menor sentido que o culto seja desorganizado, que o culto seja no modo espontâneo. Deus não quer que você viva no modo espontâneo. Existe uma forte tendência na nossa cultura de tratar a ordem do culto como algo arbitrário, talvez algo até irrelevante. De forma que muitos dirão, mas o que importa é o meu coração. O que importa é a sinceridade. O que importa é a sinceridade de coração. Mas as Escrituras jamais tratam a nossa relação com Deus dessa maneira. Até porque, meus irmãos, nós podemos estar sinceramente errados sobre inúmeros assuntos. Inúmeros assuntos. Portanto, uma suposta sinceridade, e cabe esse adendo, se você usa isso como argumento, você se acha muito sincero. Você não se reconhece como você verdadeiramente é. Sinceridade não é desculpa para qualquer tipo de coisa, para nenhuma coisa. Um cônjuge não justifica o seu adultério com sinceridade. Nós podemos estar sinceramente errados sobre inúmeros assuntos. Portanto, uma suposta sinceridade não deve ser critério para o culto. Não deve. Pensem em quando João é levado aos céus em Apocalipse 4 e 5. O que João encontra lá? João encontra liturgia. Há um trono, há cânticos, respostas congregacionais, orações, vestes brancas, leituras das Escrituras e adoração organizada. É isso que João vê. O céu inteiro está envolvido numa estrutura litúrgica ao redor do Cordeiro. E enxergar isso também é importante, porque é mais uma evidência de que o culto da igreja não é em invenção humana. Mas nós cultuamos porque os céus também cultuam. Nós cultuamos, nós adoramos ao Senhor, nós nos reunimos porque os céus também o fazem. O culto terreno é participação no culto celestial. Quando nós cantamos, nos unimos ao coro dos céus. E graças a Deus, ele é melhor que o nosso coro. Quando nós ouvimos a palavra, é Cristo falando ao seu povo. Quando nós nos assentamos à mesa, nós participamos da refeição celestial preparada pelo próprio Pai. Preparada pelo próprio Pai. Mas isso, meus irmãos, essa verdade de que nós participamos desse culto celestial, levanta uma pergunta importante. Se o culto cristão é participação na adoração celestial, de que forma Deus nos ensina a nos aproximarmos dele? De que forma? A resposta não começa no Novo Testamento, mas começa muito antes. Desde o princípio, Deus sempre ensinou o seu povo a entrar na sua presença por um caminho estabelecido por Ele mesmo. Deus mesmo estabelece o caminho. E um dos lugares onde esse padrão, esse caminho é apresentado com maior clareza, é, para a surpresa de muitos, no livro de Levítico. No livro de Levítico. Para a maioria dos cristãos,
Levítico é apenas um livro distante, estranho e sem muita utilidade para a vida da igreja. Mas, meus irmãos, essa é uma ideia completamente errada. Em verdade, Levítico é sim um livro sobre a graça de Deus. Você já leu Levítico assim? Sejam honestos. Você já leu Levítico como um livro sobre a graça de Deus? Pense nisso. Deus havia resgatado Israel do Egito, mas o povo continuava pecador. Deus havia resgatado o seu povo, mas o povo continuava pecando, continuava afastado do seu Deus. E a pergunta então era: como um povo pecador pode se achegar à presença de um Deus que é santo, 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 como nós estamos confessando hoje? Como um povo pecador pode se achegar a um Deus que é totalmente santo, plenamente santo? E a resposta de Levítico é surpreendente. Deus mesmo estabeleceria o caminho. É como se o Senhor dissesse: realmente vocês não podem se aproximar de mim, mas eu vou me aproximar de vocês. Eu vou me achegar a vocês. Eu vou dar o meu jeito. Eu vou dar um jeito. E é por isso que o Novo Testamento, Hebreus em especial, não trata Levítico como um livro ultrapassado. Os apóstolos entendem que tudo aquilo apontava sim para Cristo e encontra sim nele o seu cumprimento. E justamente por isso, Levítico continua nos ensinando como Deus pode receber um povo pecador na sua presença. Como Deus pode ainda receber um povo pecador na sua presença. Levítico 9, especificamente, descreve a primeira grande assembleia de adoração, o primeiro culto de Israel, depois que o tabernáculo havia sido estabelecido, e os sacerdotes consagrados. Agora, o povo podia se reunir diante de Deus, e o que nós encontramos ali não é invenção litúrgica, não é criatividade humana desordenada. O que nós encontramos ali é justamente aquilo que nós precisamos. O caminho estabelecido pelo próprio Deus, para que nós pudéssemos nos aproximar da sua presença. Deus dizendo como nós podemos adorá-lo. O próprio Deus. E aqui, meus irmãos, destaco algo extremamente importante. Embora Cristo tenha abolido os sacrifícios de animais, Ele não aboliu a ideia de uma adoração sacrificial. Prestem atenção. E não, isso não é coisa de romanistas. É coisa de reformados. Embora Cristo tenha abolido os sacrifícios de animais, Ele não aboliu a ideia de adoração sacrificial. O culto continua sendo sacrifício a Deus. E nós precisamos entender isso com muita clareza. Há cristãos que pensam que qualquer tipo de linguagem ou menção a sacrifício desapareceu completamente na nova aliança. Mas o fato é que o Novo Testamento fala continuamente da vida cristã exatamente nesses termos. Paulo, em Romanos 12, escreve assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como por sacrifício vivo. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o vosso culto racional. Ofereçam os seus corpos como sacrifícios vivos. Vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Percebam, meus irmãos. O problema do Antigo Testamento nunca foram os sacrifícios em si. O problema era que os sacrifícios do Antigo Testamento eram meras sombras provisórias apontando para Cristo. Sombras provisórias. O sangue de animais jamais poderia remover os nossos pecados
definitivamente. Mas tudo aquilo era preparatório, era pedagógico. Tudo aquilo apontava para algo muito maior. Mas agora em Cristo, o verdadeiro sacrifício, nós temos esse sacrifício oferecido. E agora, unidos a esse sacrifício perfeito, nós mesmos podemos ser oferecidos a Deus, ser ofertas a Deus, como Paulo nos ordena. Sacrifício vivo. É isso que você deve ser, é isso que nós devemos ser, para oferecer a Deus um culto racional. Sacrifícios vivos. Não nos achegamos a Deus por meio do sangue de animais, mas pelo sangue de Cristo. Não temos um altar de bronze, temos agora um altar, mesa, provido pelo próprio Senhor. Não oferecemos mais animais nesse altar. Agora o que nós oferecemos é nós mesmos. Oferecemos as nossas próprias vidas. Mas a estrutura de aproximação permanece, porque o próprio Novo Testamento continua descrevendo a igreja como um sacerdócio. Sacerdotes ainda existem. É o povo de Deus. E o culto cristão como sacrifício agradável a Deus. Hebreus fala de sacrifícios de louvor. Pedro diz que a igreja é um sacerdócio santo que oferece sacrifícios espirituais. Portanto, meus irmãos, quando nós olhamos para Levítico 9, nós não estamos olhando para um sistema arcaico e irrelevante. Nós estamos olhando para um padrão. Um padrão que encontra o seu cumprimento e a sua transformação em Cristo e continua moldando a vida cristã. Continua moldando a vida e o culto cristãos. Mas afinal de contas, o que nós vemos nesse padrão? Qual a ordem desse culto estabelecido pelo próprio Senhor? Em primeiro lugar, vemos que é Deus quem chama o seu povo. O Senhor nos convoca. O culto começa porque é Deus quem toma a iniciativa, meus irmãos. E isso é extremamente importante, especialmente importante para nós, calvinistas. Nós não subimos aos céus pela nossa própria vontade. Nós não conquistamos acesso à presença de Deus por nosso mérito. O culto existe. Nós podemos nos colocar na presença de Deus porque é Deus quem nos chama. É Deus quem nos convoca. É por isso que o culto começa com um chamado à adoração em nome da Trindade. É Deus quem fala primeiro, a Trindade age primeiro. Não é você. Não somos nós. Não somos nós quem tomamos a iniciativa. Nós somos cristãos muito bons. Quem sabe nós nos reunimos um dia. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Toda a vida cristã funciona assim. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É o que nós declaramos no batismo das crianças. Mas a verdade é que isso vale para adultos também. O Senhor nos convoca. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas depois de responder essa convocação, então vem a confissão e purificação. Em Levítico 9, nós vemos a chamada oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado. Ninguém entra na presença de Deus permanecendo impuro. Isaías 6 nos deixa isso muito claro. Você não pode entrar na presença de Deus com os seus lábios impuros. No meio de um povo de impuros lábios. E isso continua verdadeiro na nova aliança. É por isso que nós confessamos os nossos pecados ao longo do culto. O Evangelho nos ensina a trazer os nossos pecados à presença de Cristo para receber perdão verdadeiro. Perdão verdadeiro. E esse perdão é declarado pela igreja a todos que se arrependem. Ou seja, é perdão real, mediante arrependimento real. Perdão real mediante arrependimento real. Assim, continuando,
tendo reconhecido nossos pecados e tendo sido purificados dos nossos pecados, agora sim, nós podemos entrar na presença de Deus. Podemos entrar na presença de Deus e vem então o momento da consagração. Momento da consagração. É a oferta de ascensão de Levítico 9. Por isso nós elevamos os nossos corações a Deus. Elevamos os nossos corações à presença de Deus. Agora, a palavra é proclamada e nós somos corrigidos e santificados. É para isso que serve esse momento da consagração. A palavra é proclamada e nós somos corrigidos e santificados. E aqui, meus irmãos, nós precisamos recuperar uma visão correta a respeito da pregação. O sermão não é palestra motivacional, nem mesmo, por outro lado, uma aula de teologia. O sermão, a homilia, não é palavra motivacional, nem mesmo aula de teologia. Não deveria ser. O alvo do sermão é proclamar a palavra de Deus, admoestar e exortar a igreja, santificar e encorajar, preparar o povo para a semana, preparar o povo para a vida. Depois disso, então, vem a oferta de tributos. E percebam, meus irmãos, mais uma coisa extremamente importante. Percebam que Deus não recebe apenas a nossa devoção interna. Não recebe apenas a nossa devoção interior. Ele recebe nossas obras. O fruto do nosso trabalho. Nossos bens que em verdade já pertencem ao Senhor. É isso que Deus recebe no culto. Não apenas o seu coração, mas a sua vida. O seu corpo. O seu corpo. Portanto, nós precisamos compreender que dízimos e ofertas não são um pagamento por um serviço que você recebe. Dízimos e ofertas não são um mero pagamento como se você estivesse pagando por um serviço. Dízimos e ofertas são uma forma de culto, meus irmãos. São um dever do cristão, mas também uma expressão de gratidão e reconhecimento de que todos os nossos bens pertencem ao Senhor. Todos os nossos bens, tudo que temos, tudo que somos, tudo isso pertence ao Senhor. Agora, meus irmãos, é preciso reconhecer que a nossa cultura evangélica trata o culto como uma ferramenta de comunicação. Tudo converge para o sermão, como se o objetivo final fosse apenas ouvir algumas palavras corretas e bonitas, empolgantes, sobre nós mesmos. Nessa perspectiva, o culto funciona e você sai alegre, todo animado, se nós somos emocionalmente impactados, ou mesmo instruídos. Você sai animado do culto se você se sente emocionalmente impactado. Isso já revela um pouco da sua perspectiva com relação à palavra de Deus. Porque você pensa que a palavra só funciona se o seu coração sentiu algum calorzinho. Você pensa que a palavra de Deus pode voltar vazia de alguma forma. Nós, nessa perspectiva, o culto funciona se as pessoas saem emocionalmente impactadas ou mesmo instruídas. Aprendi um termo novo sobre teologia. O alvo do culto não é esse, meus irmãos. A ordem do culto, quando existe, é construída em torno daquilo que pode potencializar essa experiência. Isso é uma lástima. E cabe deixar claro, nós não discordamos que o culto deve ser experiencial. A questão é que o culto não é uma ferramenta para você se sentir bem. O culto, meus irmãos, o culto é um encontro com o Deus vivo. É para isso que vocês vieram aqui hoje? Para encontrar com Deus?
como o próprio Deus, para ouvir a palavra de Deus, para receber a Cristo? Ou você veio para quê? O culto não é uma ferramenta. O culto é um encontro com Deus vivo. E esse encontro tem uma forma que o próprio Deus revelou na sua Escritura, nos libertando da insegurança de tentar adorá-lo sem conhecê-lo. Vocês já tiveram que dar um presente para uma pessoa que vocês não conhecem? Ou conhecem pouco? É a pior coisa do mundo. Especialmente uma criança que você não conhece. É a pior coisa do mundo. Porque você não conhece os gostos, você não sabe se ela vai aceitar, se ela vai se agradar. Por que nós achamos que para adorar ao Deus que é santo, 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 todo-poderoso, a gente pode dar qualquer presente que surgir na nossa cabeça? Por quê, meus irmãos? Assim, nós precisamos deixar claro que o ápice do culto em Levítico 9 não é o sermão, não são as músicas, não são as ofertas. O ponto alto do culto cristão é comunhão com Deus. É refeição, meus irmãos. E isso é extremamente importante. O alvo da renovação do pacto de Deus com o seu povo sempre foi comunhão. Sempre foi. O Senhor não apenas fala conosco, mas Ele come conosco, nos recebe à sua mesa. E aqui, meus irmãos, talvez nós percebamos um dos maiores problemas do evangelicalismo. Um dos maiores. Muitas igrejas reduziram o culto quase que exclusivamente à transmissão de informação. O culto é apenas transmissão de informação para indivíduos. E provavelmente, por isso, nós sejamos tão individualistas e tenhamos tanta dificuldade em abrir as nossas vidas e estender as nossas mesas para os irmãos. Se o culto é apenas sobre transmissão de informação, eu posso simplesmente conversar com meu irmão em algum momento, ou talvez pelo WhatsApp, mas eu não preciso chamar ele na minha casa para comer comigo. Basicamente isso. Enquanto eu não arrumar todas as coisas, enquanto as crianças não tiverem tomado banho, inventamos todas as desculpas porque não enxergamos um Deus hospitaleiro. O que vocês pensariam? O que vocês pensariam de um amigo que convida vocês para irem na sua casa e ele recebe você na casa dele? Vocês conversam por um longo tempo, muito tempo, e ele diz então, tá bom, pode ir embora, sem te oferecer nenhuma comida ou bebida. O que você pensaria? Vocês certamente pensariam que essa pessoa é uma péssima anfitriã. E se fosse eu, não voltaria mais. Se alguma pessoa chamasse você para sua casa e vocês passam um tempão conversando, e aí, talvez vocês tenham alguma diferença, vocês conversam, se acertam. Ok, pode ir embora. Já falei o que eu tinha para falar. O que vocês pensariam desse tipo de anfitrião? Eu acho péssimo. Eu acho horrível. Mas saibam, meus irmãos, que Deus não é um péssimo anfitrião. Alguns pastores que fazem de Deus um péssimo anfitrião, quando não oferecem a comunhão para a igreja. Saibam que Deus não é um péssimo anfitrião. Pelo contrário, Ele nos recebe em sua mesa e nos alimenta com o seu próprio corpo e sangue. Ele se dá, Ele é o alimento. Verdadeiramente. Ele é o alimento. E meus irmãos, isso deve moldar toda a nossa vida. Deus nos acolhe à sua mesa, nós aprendemos hospitalidade. Deus reparte conosco, nós aprendemos generosidade. Deus estabelece paz conosco, nós aprendemos que reconciliação é necessária antes de nos achegarmos à mesa. Essa é a mesa. Essa é a oferta pacífica.
Você pode participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, sem ter paz, sem ter reconciliação com o seu irmão? Essa é a mesa pacífica. De fato, meus irmãos, a liturgia deve se tornar uma escola prática de civilidade cristã. A liturgia deve se tornar, diante de nós, uma escola prática de civilidade. E finalmente, depois de comer com o seu amigo, aí então você pode ir embora. Finalmente, depois de tudo isso, o povo é comissionado e enviado com a bênção do Senhor. Arão levanta as mãos sobre Israel e os abençoa. O povo sai do culto carregando o nome de Deus, para colocar o nome de Deus em todas as coisas do mundo. Colocar o nome de Deus. E não é colocar um selo gospel, tá bom, meus irmãos? Não é colocar um adesivo 100% Jesus. O povo sai do culto carregando o nome de Deus para colocar o nome de Deus sobre todas as coisas do mundo. Tudo aquilo que já pertence a Cristo. Percebam, meus irmãos, o culto não termina em si mesmo. O culto nos forma para que nós possamos dar forma a esse mundo. Dar forma ao mundo. Dar vida a esse mundo. E é por isso que o domingo reordena todas as coisas. O mundo organiza a vida ao redor do seu próprio esforço e mérito. A igreja organiza a vida ao redor do descanso e de graça. E é assim que você descansa, cabe destacar. Na presença de Deus. Não dormindo na sua cama. É assim que nós descansamos no domingo pela manhã, na presença de Deus, na presença dos nossos irmãos. O mundo organiza a vida ao redor do seu próprio esforço e mérito, mas a igreja organiza a sua vida ao redor do descanso e da graça. O homem moderno começa a semana ansioso para produzir, mas o cristão começa a semana recebendo de Deus, recebendo da graça de Deus, recebendo tudo aquilo que precisa das mãos de Deus. Primeiro Deus serve o seu povo, depois o povo serve a Deus no mundo. Essa é a ordem, meus irmãos. Não inverta. Primeiro Deus serve o seu povo, para que depois, ao longo da semana, nós possamos servir a Deus no mundo. Essa, inclusive, é uma das razões pelas quais a tradição cristã sempre chamou o culto de serviço divino. Ou serviço do Senhor. Especialmente em inglês você vai ver. Serviço do Senhor. Porque o foco está naquilo que o Senhor faz pelo seu povo e não naquilo que nós podemos oferecer. Nós nos reunimos para ser servidos pelo Senhor e em resposta nós servimos a Ele. Todo o restante, a nossa parte é apenas resposta. Deus fala, nós respondemos. Nós de fato só amamos porque Ele nos amou primeiro. E isso também explica porque nós valorizamos então uma liturgia estruturada. Por que nós valorizamos uma liturgia estruturada? Não se trata de preferência estética, não se trata de tradicionalismo vazio, trata-se de formação cristã. É isso, meus irmãos. Aquilo que nós fazemos repetidamente forma os nossos afetos, forma a nossa imaginação. O mundo moderno entende muito bem o poder do ritual, embora normalmente não use essa palavra. O shopping possui uma liturgia. Um estádio de futebol possui uma liturgia. As redes sociais possuem uma liturgia. As festas possuem uma liturgia. Todos eles utilizam repetição, hábitos, símbolos e ritmos para moldar os nossos desejos. E é justamente por isso que o culto é uma forma de guerra santa. Toda a liturgia forma amores. Toda a liturgia molda lealdades.
toda liturgia nos ensina a servir a algum Senhor. Algum Senhor. O mundo possui as suas liturgias. O reino de Deus possui as suas liturgias. E todo domingo nós somos chamados a nos levantar novamente contra os altares dos ídolos desse mundo para reafirmar a nossa lealdade a Cristo somente. Meus irmãos, a qual liturgia você sucumbe? E até uma provocação aos homens: se você canta mais alto no estádio de futebol do que no culto, você precisa verificar, analisar qual é o seu Deus. Temos esse problema. Se você canta mais alto, com mais vontade, no estádio de futebol, ou numa festa de aniversário, do que no culto ao Senhor, você está evidenciando para todo mundo onde está o seu Deus, onde está a sua ênfase, onde está o seu coração. Por isso o domingo é capaz de reordenar tudo. Não apenas porque é um dia especial entre outros, mas porque é o primeiro dia, o dia da nova criação, o dia em que o Rei ressurreto nos convoca e nos envia de volta ao mundo que Ele está redimindo. E isso significa, meus irmãos, que o dia do Senhor não é simplesmente o dia de ir à igreja, mas é o dia da nova criação. É o dia da nova humanidade. Cristo ressuscitou no primeiro dia, uma nova humanidade já começou. Nós já estamos interrompendo o ritmo do Egito, já estamos interrompendo a lógica da escravidão moderna. Nós já estamos interrompendo a tirania da produtividade para ascender ao santo monte do Senhor e nos encontrar com o nosso Rei. É isso que nós estamos fazendo. Interrompendo o ritmo do Egito, interrompendo a lógica da escravidão moderna, interrompendo a tirania da produtividade, para descansar no Senhor. E ali, diante do trono do Cordeiro, nós aprendemos novamente quem nós somos. Aprendemos que Cristo reina. Aprendemos que fomos recebidos pelo Pai. Aprendemos que o mundo não gira ao redor do seu trabalho. Não gira ao redor do seu dinheiro. Não gira ao redor de entretenimento ou dos nossos projetos pessoais. O mundo gira ao redor do trono de Deus. O mundo gira ao redor do trono de Deus. E isso, meus irmãos, nos leva de volta ao problema com o qual nós começamos. O homem moderno simplesmente perdeu o seu centro. Corre atrás do vento. Consome sem satisfação. Produz sem encontrar repouso. Constrói altares para absolutamente tudo e não encontra paz em absolutamente nada. Mas Deus, em sua misericórdia, não nos deixou vagando em meio ao caos. Ele nos chama para si. Ele nos reúne diante do seu trono. Ele nos dá uma cidade, uma família, uma mesa. Ele nos dá um reino que não pode ser abalado. E é por isso, meus irmãos, é por isso que o culto está no centro do mundo. Porque é aqui que todas as coisas encontram novamente a sua ordem correta diante de Deus. É aqui que os nossos amores são restaurados. É aqui que os nossos olhos são abertos para uma realidade muito maior. E é aqui, meus irmãos, que o mundo encontra o seu verdadeiro centro. Não em altares edificados por mãos humanas, mas prostrando-se diante do trono de Deus, de acordo com a vontade de Deus, para a glória e louvor e culto do nosso Deus. E que a paz desse Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.